Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um videocast do Sebrae. Nós estaremos aqui em celebração da Semana do MEI e nós vamos falar sobre um tema de Ninguém Empreende Sozinha, o poder da rede para mulheres. Então, nessa rede de contatos, a gente vai falar aí de um tema bastante bacana, justamente sobre empreendedorismo feminino. Eu vou me apresentar, meu nome é Elaine da Mata, eu sou gestora estadual de empreendedorismo feminino, eu sou do Sebrae Delas, aqui no Sebrae, e eu vou fazer minha autodescrição. Eu tenho pele branca, cabelos e olhos castanhos, estou vestindo uma camisa azul e tenho acessórios dourados. Bom, gente, nós vamos falar então de um tema que eu acho que é bem relevante, porque as mulheres, quando entram no mercado, né, de empreendedorismo, acabam querendo dar conta de tudo, porque existe uma cultura sobre isso. Então, a gente vai falar justamente que você não está sozinha. A gente tem que fazer divulgação, finanças, marketing e uma porção de outras coisas, e ainda acha que tem que dar conta de tudo com perfeição. Então, a gente vai falar justamente para você, falar esse bate-papo bem bacana, para que você consiga buscar uma rede de apoio, contar com ferramentas para melhorar a sua produtividade, se conectar com o universo empresarial e também se conectar com outras empresárias. E para a gente ter esse apoio e falar um pouquinho mais sobre esse universo, né, da empresária, da MEI, e de como eu saí desse MEI e me tornar microempresa, a gente trouxe aqui especialistas no assunto, que são gestoras também, né, de empreendedorismo feminino. Nós temos aqui a Roseli Lima e a Clarice Poleta. Elas, além de ser gestoras do Sebrae Delas, elas também são empresárias. Meninas, muito obrigada por estarem aqui hoje com a gente. E eu queria que vocês se apresentassem, então, e fizessem sua autodescrição também. Muito obrigada, Elaine, por me convidar, por estar aqui, né? É um prazer sempre falar sobre esse assunto bastante importante. Eu sou a Clarice Cipoleta. Eu sou empreendedora, sou consultora aqui no Sebrae, atendo, né, dentro de um programa chamado Sebrae Delas. A gente vai falar bastante dele aqui. Sou uma mulher branca, olhos e cabelos castanhos. Tenho cabelo encaracolado e bem curtinho, uso óculos, estou usando uma blusa preta. E estou aqui com vocês hoje para esse bate-papo. Muito obrigada. Bacana. Roseli? Olá, boa tarde. Eu sou Roseli Lima, gestora de empreendedorismo feminino no Sebrae também. É um prazer estar aqui. Obrigada, Elaine. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou loira, tenho olhos castanhos, estou com acessórios dourados, vestindo um blazer preto e uma blusa bege. E vamos bater um papo excelente aqui sobre essas ações que nós fizemos como empresárias e também nos nossos atendimentos aí do Sebrae. Legal. Então, vocês estão vendo aí que vocês estão em bons caminhos, né? Gente, então, é um prazer. Obrigada por ter recebido, né, aceitado o convite aí da gente. E, Roseli, eu queria, então, entender melhor, até porque você já passou pela essa transição de ser MEI e expandiu para microempresa, né? Essa questão de ninguém empreender sozinha. Ah, mas eu sou empresária, sou empreendedora individual. Não tem como eu contratar ninguém, não tem como eu contratar prestadores de serviço. Me fala um pouquinho sobre essa questão da rede de apoio, né? Como é que a rede de apoio pode aliviar a jornada em geral da mulher empreendedora? É super importante, Elaine, sabe? A gente precisa contar com alguém, nem que seja para trocar uma experiência, né? Porque aí surgem novas ideias, mas quando você é mãe, quando você tem a jornada dupla, tripla, você precisa contar ainda mais, né? Então, assim, desde das pessoas que te rodeiam, realmente a família, tem gente que não tem a sorte de ter a família por perto, né? Eu sempre tive minha mãe por perto, mas a gente precisa construir essa rede também. Então, assim, às vezes você precisa contar com um vizinho, ter, né, uma relação de confiança, e nos negócios é do mesmo formato, né? Você vai conhecer um fornecedor que vai te dar mais crédito, um fornecedor que vai te apoiar, um parceiro. Então, assim, a gente constrói essa rede, ela não nasce pronta mesmo, gente. Então, não pensem que, hoje, por exemplo, a gente na empresa temos mais de 15 fornecedores que realmente conseguem nos apoiar. Não é só a questão de venda. Eles nos apoiam mesmo. O que você está precisando? É um relacionamento. Então, a gente constrói essa relação, tanto em casa, né, quanto realmente com o negócio.
Então, é uma questão mesmo de... tem que ter um carão, né? Tem que começar, tem que abordar as pessoas, né? A gente tem que sair daquela caixinha, então, na verdade, né? Além disso, tem uma questão muito forte que o pessoal fala, eu não consigo comprar como MEI, né? Você tem que pesquisar. Hoje, a internet está aí para você pesquisar e tem muita empresa grande que está fornecendo para MEI, sim, porque é um campo, um nicho muito grande de MEIs. Nós somos muitos MEIs no Brasil. Então, tem as oportunidades, sim. As empresas grandes estão observando isso. Bacana. Então, aí, ó, fica já a primeira dica de ouro, hein, gente? Ô, Clarice, e você que é MEI, então, né, tá ainda na jornada ainda do início e tudo, como é que você lida com todas essas funções? Porque a gente tem que fazer, né? Eu tenho que fazer meu trabalho, que é executar lá, linha crochê, né, fazer as suas atividades, mas também tem que fazer toda a gestão. Como é que fazer tudo ao mesmo tempo? Elaine, é um desafio, né? Eu comecei sozinha e por muito tempo eu fiquei sozinha, mas isso não é preciso. A gente tem uma rede de apoio, isso é importante a gente buscar. Eu faço crochê desde criança, né? Mas quando eu comecei a olhar para isso como um empreendimento, eu não imaginava quantos chapéus eu ia ter que carregar, né? Porque o processo produtivo do artesanato, ele é demorado, mas você tem que pesquisar fornecedor, né? Você tem que entender a parte de controle financeiro que você tem, os registros, a própria negociação, o contato com o teu cliente, buscar esse cliente, mostrar o teu trabalho. Então, são inúmeros papéis que você tem que desenvolver ali e você precisa buscar apoio, né? Então, quando eu comecei a internalizar isso, que era um negócio, eu fui olhar para todas essas tarefas e distribuir ela ali durante o meu dia. Então, é um desafio. E quando a gente busca o apoio, a gente consegue colocar isso em prática com mais facilidade. Por muitos momentos, eu me atrapalhei nesse processo, né? E faz parte do crescimento, né? Eu fiz escolhas que não foram tão boas, mas mesmo olhando para as escolhas que a gente acha que não foram tão boas, elas trazem aprendizado. Então, é sempre esse olhar que eu aconselho, né? A gente sempre olhar, poxa, eu fiz essa escolha nesse momento, qual foi o resultado que ela me gerou e o quanto eu posso avaliar, foi bom, não foi? E dar o próximo passo. Não deixar que esses pequenos erros nos parem, né? Então, eu estou aí nesse processo, tô no início, mas tem muito desafio ainda para frente. Bacana. Então, é essa questão, né? A gente tem que estar sempre com esse olhar de desenvolvimento e parar com essa pressão toda da perfeição, daquela coisa. A mulher tem muito disso. Então, vamos se atentar ao que precisa produzir e trocar esse chapéuzinho. Ora eu estou no crochê, ora eu estou divulgando, ora eu estou fazendo finanças, né? É exatamente isso, né? A gente entender que precisa ter todos esses papéis, porque um negócio é composto de tudo isso, né? Mas a gente precisa olhar também com um pouco de carinho para a gente, para essas dificuldades que a gente tem. Porque é normal, todo mundo tem, né? Então, quando a gente se respeita nesse momento, assim, poxa, eu não estou com facilidade de fazer isso, a gente olha e vai buscar um apoio, vai buscar uma orientação, dá uma respirada e fala, pera, né? É o aprendizado, é o passo a passo, o crescimento, pouco a pouco. Né? Não dá para a gente querer crescer assim de uma hora para outra. Já fazem 5 anos que eu estou nesse caminho e ainda estou muito no início. E né? com toda a expertise aqui também já do Sebrae. Exatamente, ideia, com toda a expertise que a gente tem por trás, além de artista e produtora ali de crochê, de artesanato, eu sou gestora do Sebrae Delas. Né? Então, eu tenho todo esse aparato e por muito tempo eu não usei esse aparato que eu tenho. Ah, isso é verdade. Inclusive, tem uma estatística que diz que as mulheres elas são mais escolarizadas até do que os homens e elas acabam não aplicando os conhecimentos justamente por ter essa multitarefa. Foi bem importante você ter lembrado isso. É isso. Meninas, e quais são os maiores desafios de ser, né, no caso a Roseli como microempresa agora, que é uma nova, mas você pode falar também do MEI. Vou falar. E você, Clarice, qual é o maior desafio que você entende de empreender como MEI? Eu entendi que o meu maior desafio estava e está ainda, né? Porque hoje eu estou num outro momento, mas a sobrecarga é sempre o maior desafio. Porque são, como eu falei, todos esses chapéuzinhos que a gente precisa vestir, né? E olhando para mim, para minha jornada, eu por muitos momentos eu quis fazer tudo ao mesmo tempo,
sem ter separação do meu tempo. E eu acho que essa gestão do tempo, ela é extremamente importante. Porque já que a gente tem que fazer várias coisas, né? O MEI é a empreendedora, o empreendedor ali sozinho. É eu que compro, eu que faço, E quando a gente olha para a produção, independente do produto, ele normalmente é o que demanda mais tempo para você colocar o teu produto prontinho para entregar. E às vezes você fica presa ali. Só que tem as outras coisas, né? Então, essa sobrecarga, ela me fez parar e determinar dentro do meu dia, da minha semana principalmente, porque eu tenho minha atividade profissional dentro do Sebrae que me consome uns dias, né? Eu me dedico durante o dia para o meu trabalho no Sebrae. E aí, teve momentos que eu me vi sobrecarregada com a produção e eu entrei em desespero, porque eu queria crescer. Eu queria ganhar dinheiro, né? E aí eu entrei, vou citar até um exemplo de uma situação muito específica. Eu passei a produzir para uma marca. E aí eu falei, não, agora é a hora que eu não preciso pensar em criar peça. Só produzir. Então eu achei que eu estava dando um passo a mais. Só que nesse momento, por mais que tenha sido um passo legal, que eu aprendi muito, mas ele me tirou a identidade. Porque sou eu que crio as peças. O diferencial está aí. E aí eu parei e falei, não, peraí, né? Eu não posso me entregar nesse processo porque não é isso que eu quero, né? Pode ser que outras empreendedoras do ramo queiram, mas eu defini que não. Então, para aliviar a sobrecarga, eu fui por um caminho que não era a minha essência. E aí dá um passo para trás, aí você volta e recomeça o caminho. Então, para mim, sempre foi várias tarefas, a sobrecarga sempre foi o ponto de atenção para estar sempre atenta a organizar o tempo, definir espaço de trabalho, hora para isso, hora para aquilo, hora de produzir e hora para viver, né, gente? Porque a gente mergulha naquilo, você esquece. Teve momentos, assim, dentro de casa que o marido falou, tá, você só vai fazer isso agora? Né? A gente eu não tenho filhos pequenos mais, mas a casa, a família tá ali. Então, a gente precisa olhar para isso e fazer fazer as caixinhas, né? Montar as caixinhas ali, que é bastante importante. Bacana. E você? Eu acho que o maior desafio é a autocobrança. A gente se cobra demais. É verdade. E quando começou o negócio, até nem contei, né, o segmento, é muito interessante porque é um segmento mais masculino, né? A gente trabalha com peças, autopeças. Então, meu marido entende muito e eu entendo pouco. Comecei a entender, né? Comecei a mergulhar nesse universo que, para mim, é totalmente novo. Ele sempre foi daqueles de desmontar o carro, entender tudo que tinha lá e a paixão dele. E a gente adora carros, né? Para vocês terem uma ideia, o nosso filme favorito é Velozes e Furiosos. Então, assim, sempre foi uma paixão. Então, por que não virar um negócio? Então, isso até é um pouco, talvez, do que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas o desafio maior, realmente, é essa questão de pensar como que eu vou colocar tudo em caixinhas e não ter essas caixinhas, porque elas não existem. O nosso negócio é 24 horas, né, no nosso caso, online. Então, às vezes, a gente vai dormir, o celular está lá apitando, está vendendo, mas tem cliente para responder e a gente tem prazo para responder também. Sim. E isso foi importante para nós dois, né, no caso que eu tenho com quem dividir, né, que ele começou o negócio e eu fui mais como conselheira, até porque eu tenho meu trabalho no Sebrae, mas assim, eu atuo muito na empresa. Então, um respeita o outro também. Então, esse desafio, a gente, no começo, os dois estavam fazendo tudo, né? Os dois estavam embrulhando os produtos, estavam fazendo as etiquetas, fazendo nota fiscal, atendendo o cliente. Depois, a gente decidiu que tinha que ter papéis específicos, né? Para poder esse desafio ficar mais leve. Tá? Então, acho que o desafio sempre vai ter, gente. Então, sempre vai ter uma novidade, um concorrente que vai entrar. A gente está em plataformas gigantes, então, assim, sempre tem concorrentes. E tem concorrentes que compram da gente para saber como a gente entrega. Então, assim, tem muita coisa por trás. E você só vai descobrir quando você está imerso mesmo naquele movimento. Então, acho que estar atento, acho que é importante a todos os movimentos ali que tem no negócio e tentar não deixar essa sobrecarga vir, porque ela vem.
Que nem nós temos nosso trabalho aqui no Sebrae e temos também o negócio. Então, assim, e temos a nossa vida. Até brinquei aqui quando a gente estava respondendo as perguntas um pouco inicialmente, falei, puxa, que vida. A gente não tem vida nesse primeiro momento. A empresa está fazendo 2 anos agora, então ela está naquele momento crítico, né? Que é onde a gente fala da sobrevida da empresa. Crescimento, né? O crescimento. Então, ela cresceu no primeiro ano. Então, foi um boom para nós dois, assim, para mim e para o meu marido. Então, a gente eu me vi vendo a prática dos nossos empresários diariamente que eu atendo ali. Eu falei, puxa, agora é diferente. Aqui em casa é o outro lado. Então, quando cresceu, a gente teve que tomar outras decisões também. Falar, puxa, como é que a gente vai pegar um sistema agora que não seja tão caro para investir? Aí a gente conversou. E uma coisa que é bem legal também, gente, é conversar com outros empresários que estão no segmento. Isso ajuda muito. Eles são quase mentores, sabe? Isso ajuda muito a enfrentar esses desafios. Eu tenho sentido muito essa diferença. A gente já falava com os nossos empresários, né, nos atendimentos, mas assim, amigos, sabe? Mais próximos, eles ajudam muito. Eles não têm esse pudor de falar, de desvendar o lado misterioso, né, da coisa que todo mundo acha que tem um mistério e não tem. A gente acha que assim, eles vão ficar com medo de falar a receita de sucesso, né? E pelo contrário, eu percebo que as pessoas gostam de falar do setor que elas atuam. Elas não ficam... Se você pergunta de uma coisa que você tem em propriedade, que você gosta daquilo que faz parte do teu dia a dia, isso é deslanchado, é falado. Então, talvez ela não vai dizer detalhes, mas ela vai dizer boa informação que vai fazer com que a gente ande bem mais segura, né? E para vocês terem uma ideia, a gente começou o negócio com um distribuidor, que é nosso amigo, e ele nos forneceu algumas peças, assim, para pagar a perda de vista. Então, foi um crédito importante para nós naquele momento. A gente tinha um recurso próprio, né? Isso é importante falar, mas ele foi fundamental. Então, assim, depois que a gente pagou ele, também ficou tudo bem, né? Porque a gente fica com aquela angústia, poxa, estamos devendo um favor, né? Mas foi crucial para a gente entender o que funcionava e o que não funcionava no nosso negócio. Então, eu acho que também tem esse lado aí de perceber, de contar com ajuda. Então, como a gente está falando um pouco para mulheres, né, as mulheres são aquelas que não pedem muita ajuda, gente. Então, a gente tem que aprender a pedir ajuda, sim, e elas são muito valiosas. E principalmente eu vejo também que, às vezes, eu tenho... Meu vizinho, ele sabe que eu atuo no ramo de autopeças, mas ele não sabe exatamente o quê. Quando ele precisar pro carro dele, ele não necessariamente vai te contar, porque eu não falo. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Clarice, vocês, as duas, né? Vocês comentaram sobre essa questão da sobrecarga. E realmente, porque mulher, culturalmente, tem multitarefas. A gente acha, né? A gente dá conta de fazer 2 coisas, 3 ao mesmo tempo. E aí a gente fica com esse modelo mental de que, tudo bem, vou fazer. Tenho certeza que vocês estão aí assistindo esse videocast, fazendo outra coisa. Tenho certeza. Vocês vão dar risada agora. Então, essa rotina, né? Essa sobrecarga, essa rotina intensa de funções... a gente, quando fala de mulheres, a gente geralmente fala também dessa questão do emocional, até porque a mulher é mais emotiva mesmo. Sim. Você acha que acaba, com o tempo, esse acúmulo de funções pode dar algum impacto na questão de saúde física, emocional? Ou às vezes assim, não, se eu tô com a cabeça boa, vai que vai. O que você acha sobre isso? Com certeza, eu acho que influencia muito, Elaine. Eu acho que eu mesma já senti isso na pele. Vários momentos, né? Porque a gente, quando você se propõe a colocar um negócio em funcionamento, você quer que ele dê certo, você dá o sangue, você quer... E na maioria das vezes, você quer que isso aconteça rápido, né? A Roseli estava aqui falando e eu estava imaginando essa situação. E quando você entende qual é o perfil do seu negócio, qual é o momento dele, aonde você está e aonde você quer chegar, né? A gente olha para essa dedicação ali e entende. E eu estava justamente, quando a Roseli estava falando, eu estava imaginando os 2 tipos de negócio que a gente tem aqui, né? Eu tenho um negócio mais artesanal, eu não consigo escalonar, não é esse o propósito. E já o negócio da Roseli, para crescer, precisa desse momento. Então, quando a gente olha para isso, a gente para um pouquinho com essa pressão do emocional.
porque a gente quer crescer rápido, e eu estava nesse cenário, sabe? Não, mas eu preciso produzir mais. Autocobrança, né? Que a Roseli né? falou. Autocobrança, eu preciso produzir mais, mas em que momento eu vou produzir mais? Uma peça pequena é rápido, uma peça média grande, depende. Tem peças que eu levo 30 horas, 50 horas para produzir. E aí, gente, não dá. E eu, nesse cenário, eu comecei a entrar em parafuso mesmo, sabe? Eu falei, cara, eu não vou conseguir, o que eu quero fazer não vai dar, né? E eu entrei num looping emocional de cobrança que aí sim é que eu não conseguia produzir mesmo. Aí eu botei o pé no chão, falei, o que eu quero? Entendi o meu negócio, entendi que o meu negócio é slow, é devagar, é pouco, né? Para eu crescer e aumentar a minha produção, eu preciso criar uma rede de outras pessoas fazendo o mesmo trabalho que eu faço. Eu sozinha não consigo produzir tudo. E quando eu tive esse entendimento do meu negócio, que não dava para ser nada muito rápido, eu passei a respeitar, então, esse meu tempo de crescimento como empresa. Por isso que eu falei, eu ainda estou no comecinho, eu tenho 5 anos já que eu estou com esse negócio, né? É diferente, então entenda o seu negócio e respeite o seu emocional. A partir daí eu comecei a respeitar o meu tempo de produção, saber entender quanto eu demoro para produzir mesmo, como aquele processo me consome de criação da peça, de execução, de entender o melhor formato, o melhor modelo. E aí eu fui cuidar um pouco de mim também. Uhum. Eu busquei terapia, eu fui entender o meu emocional que estava ali. Eu queria ser igual todo mundo, né? Que está crescendo rápido na internet. Não, volta, menos. Então, eu fui para a terapia entender isso, tratar isso. Eu passei a me alimentar melhor. Eu respeito hoje os limites do meu corpo. Tem dia que eu sei que eu estou com a produção lá parada, mas eu não estou legal para fazer aquilo, né? Então, eu saio, vou fazer uma caminhada, passei a fazer exercício físico, comer melhor. Então, eu fui cuidar da minha mente, do meu corpo, para poder reproduzir isso, para poder refletir isso no meu trabalho. Você se torna até mais produtiva, né? Com certeza. Porque quando você vai para esse lado, não, agora eu vou vestir a camisa da produção, vou sentar lá e vou produzir. Você está tão bem fisicamente, emocionalmente, que aquilo flui super bem, né? Então, a gente precisa, sim, cuidar muito dessa parte emocional e de entender, olhar um pouquinho para dentro da gente mesmo e buscar esse caminho do meio. Não é fácil, né? A gente é um caminho diário, é todo dia você olhar para dentro de si, se respeitar, porque a gente emocionalmente, o que acontece lá dentro com as nossas emoções, a gente não tem total controle, mas elas transparecem, elas vêm para fora e influenciam diretamente no seu processo, no seu negócio, na sua vida, no seu dia a dia. Então, é muito importante mesmo. Você faz também? Total. Na verdade, eu estava olhando a Clarice falar e percebi o quanto eu voltei para mim depois que a gente abriu o negócio. Olha só que interessante. Por mais loucura que estava, porque o meu processo é um pouco diferente da Clá, porque eu tenho com quem contar, né? Apesar de ser uma empresa familiar, né? Meu marido e eu. Na verdade, não tem mais ninguém. Mas eu olhei o quanto eu comecei a treinar depois que abriu a empresa, porque eu falei, gente, eu preciso estar bem fisicamente, porque a gente carregava caixa, para vocês terem uma ideia. No começo era uma loucura. Hoje um pouco menos, tá, gente? A gente organizou uma logística que eles vêm retirar, mas antes a gente tinha que levar. Pensa, domingo, estava todo mundo descansando para segunda-feira, a gente estava embrulhando todos os produtos para poder entregar na segunda-feira do final de semana que vendeu. Então, eu falei, não, eu preciso estar bem fisicamente, preciso estar bem mentalmente. Então, assim, a gente passa pela mentoria já no Sebrae, né? Por lidar com mulheres. Mas eu falei, eu estava vivenciando aquilo num looping que não tinha fim. Minha cabeça não tudo desligava. Automático, né? Olha como as mulheres fazem. Eu amo o nosso mecanismo. E assim, eu lembrava que eu esqueci alguma coisa. De noite, acordava. Eu falei, não posso ficar assim. Então, o exercício físico me ajudou muito. Né? Então, hoje eu tenho uma qualidade de sono incrível, porque eu sempre fui atleta, olha só que coisa, né? E depois eu fiquei um pouco tempo sedentária. Eu falei, não, eu tenho que voltar para o que me faz bem. E aí eu consigo entregar o meu melhor.
eu cuido mais do financeiro hoje, né, e do administrativo da empresa. Mas olha quando eu vou fazer o administrativo financeiro. Quando eu chego em casa, tomo um banho, janto, aí eu consigo fazer. Porque senão, gente, se eu não tô com a cabeça... se eu não fechei essa porta do trabalho, eu não consigo entrar na outra porta. Então, eu preciso também cuidar disso, né? E aí, é um tempo menor que eu dedico, claro, à empresa, porque o meu marido tá 100% nela. Mas eu consegui entender que eu, estando bem, eu consigo dar até uma visão melhor para ele, porque ele está imerso também. Então, a minha visão de fora, ele conta muito. Às vezes, ele me pergunta alguma opinião. Fala, olha, você acha que isso é legal? E eu consigo passar isso para ele de uma maneira mais tranquila. É ele que está lá pilhado agora. Eu acho que ele que tem que cuidar um pouco. Isso, eu falo para ele. Eu falo, olha, você precisa, sei lá, fazer uma caminhada. Ele está muito focado. Então, acho que por esse momento, né, de crescimento, porque dá medo crescer também, gente, não é fácil. Você fala, puxa, e se eu voltar? Né? E a gente não quer voltar. Então, para você não voltar, você tem que ter uma dedicação. Só que eu falo para ele, tem hora que ele vai assistir uma série, de verdade, gente, porque você precisa desopilar. Precisa ter esses momentos. E nós entendemos que, por mais que a gente esteja no jantar conversando sobre o negócio, mas a gente volta e depois fala, não, vamos parar, que é o momento realmente da gente ficar junto. Né? Então, tem essa questão também. É muito legal. Isso até que vocês estão falando, vem sempre outros insights também, até no sentido de que, assim, geralmente, o homem, ele não se culpa por ter um momento de lazer. Então, ele toma cervejinha com os amigos, ele vai no futebol, ele assiste uma série sem culpa. A mulher faz, quando ela se permite fazer isso, ela tem essa sensação de culpa porque eu tenho que fazer, minha costura tá ali olhando para mim, né? E outra coisa bacana também que vocês comentaram é o poder de delegar. A gente tem que começar a pensar, faz uma listinha, mulherada, pega a listinha de umas 20 coisas que você tem que fazer no dia. Dessas coisas que vocês vão ter que fazer, tira algumas que dá para a outra pessoa fazer. Né? De alguma forma, outra pessoa pode fazer. Então, isso já vai otimizar nosso tempo para a gente fazer coisas mais centradas, mais produtivas, e que realmente a gente vai conseguir fazer nossa jornada empreendedora mais leve, né? Sim. Perfeito. Meninas, vocês falando sobre essas questões, também tem muita vivência, né, dessa jornada intensa, que essa questão de recorrer, vamos sempre falar da rede de contato, desde facilitar um amigo que facilitou as peças, desde alguém que te ajudou a cuidar de criança, mas me conta alguma case, eu acho que é bacana a gente colocar aqui, coisas de algum case que vocês tiveram de atendimento de clientes de vocês, que contaram com rede de apoio. E aí fizeram aí dar certo, né? Pra gente oficializar que precisamos pedir ajuda. É isso. Eu lembro muito de tem diversos, né? A gente, no nosso dia a dia, a gente convive assim... É até difícil escolher, É até difícil escolher um. Eu pensei muito em trazer uma situação de jornada mesmo, sabe? Desse processo. Porque eu lembro muito de uma empreendedora que procurou a gente, isso foi em 2018. Né? E em 2018 ela estava assim, tinha recém saído de um trabalho, já não estava mais satisfeita, ela foi buscar uma inspiração, alguma coisa, e procurou o Sebrae para fazer curso. E aí, conversando com ela em atendimento, eu estava no dia em atendimento, ela chegou, começou a falar assim, meio tímida, né? Não sabia direito por que caminho tomar. E eu comecei a falar para ela desse processo, né? Primeiro a gente entende o que é um negócio, como que a gente vai, para quem a gente vai colocar, que tipo de coisa eu gosto de fazer, o que vai me dar prazer fazer, que eu gosto sempre de colocar esse ponto, né? Porque a gente fazer coisas que a gente não gosta muito ou que não está muito antenada, às vezes a gente se frustra, né? Então, vamos tentar olhar para aquilo que eu gosto. E ela, nesse processo, ela começou a estudar, ela não entendia nada do processo de abertura de empresa, de ter um negócio, mas ela queria muito alçar um voo solo, né? E nesse processo, hoje, estamos aí 7 anos praticamente de caminhada dela, e eu fui acompanhando esse processo. Ela buscou muito conhecimento, Elaine. Ela foi atrás de muita informação. Essa tal rede de apoio, às vezes, para cuidar de um filho, para cuidar da casa, para dar um apoio ali. Capacitar. Mas a rede de apoio também, ela faz parte desse processo de buscar informação.
né? Então eu vou me capacitar, eu não sei, eu não conheço nada. Então ela começou esse processo e ela foi fazendo tudo que aparecia, que ela via, e aí tudo que aparecia, mas que fazia sentido para o processo dela. Porque a gente vê também na nossa jornada por trás, aqui por dentro do Sebrae, que as pessoas às vezes querem fazer tudo. E às vezes não é aquele tudo que vai te dar o caminho. Então é buscar a capacitação. Poxa, agora eu estou com dificuldade em controlar, em organizar minhas finanças. Então eu vou focar. E ela foi nesse processo, acompanhando ela foi. Não, primeiro preciso entender o meu negócio. Aí ela entendeu. Quando ela formatou o negócio, eu lembro de olhar para o olhar dela e o brilho acender assim, é isso que eu quero. Aí, a partir daí, ela começou a jornada. E hoje, ela é um fenômeno na área dela. Ela está muito bem em pouquíssimo tempo. É uma atividade de prestação de serviço. Ela conseguiu ir para as redes sociais e se destacar nas redes sociais. Ela se dedicou muito. Ela ficava horas e horas ali, achando o melhor caminho. Ela criou uma identidade da marca dela, que veio evoluindo aos pouquinhos, mas ela não perdeu a essência. É sempre a essência dela, né? Então, ela se comunica sempre com a mesma essência mesmo, né? Desde o início ela traz e você percebe o crescimento dela e hoje ela é uma das pessoas mais influentes que falam sobre o segmento. Ela é convidada para palestrar, ela é convidada para falar sobre o assunto dela em congressos, né? E ela mantém a dedicação para cada cliente que ela atende. A gente vê isso no dia a dia que ela posta ali, que ela mostra. E eu tive a experiência de contratar os serviços dela para me atender e eu fiquei surpresa. Porque às vezes você olha de longe, né? Como é que a pessoa está fazendo? Quando eu estive no lugar de cliente dela, eu me senti uma pessoa especialíssima. E é isso que a gente quer com o nosso cliente, né? Que ele realmente se sinta especialista, que ele se sinta especial, na verdade, naquele momento que você está atendendo ele, porque é para ele que você está fazendo. É para esse cliente. Então, ela conseguiu. Diante de todos esses desafios, ela teve apoio da mãe dela, do esposo dela, que sempre apoiou, sempre fez esse background ali, né, das atividades. E foi muito emocionante. Eu falo isso diretamente para ela, porque ela se tornou uma amiga. E é muito emocionante ver essa trajetória. E eu costumo dizer que é a própria trajetória do herói, né, do empreendedor. Ser herói não é fácil, né? E tem todo um processo. E esse heroísmo está em cada atividade que você consegue colocar em ordem, que você consegue dar um passinho. Não é aquele herói que consegue fazer tudo de uma vez, porque isso não existe. É sempre um passinho de cada vez. Bacana. Ai, que demais. Gostoso ouvir Clarice, né? Eu fiquei viajando aqui. Um beijo para todas as minhas clientes, assim, é difícil realmente escolher uma, porque são muitas histórias incríveis, mas tem uma especial que realmente também virou minha amiga, e ela foi muito inusitado, na verdade, como a gente começou essa construção, porque ela me mandou uma mensagem e ela falou: Roseli, eu preciso muito conversar com você. E eu falei: gente, mas... pensando sobre o negócio dela, né? Imaginei. Porque ela tinha participado de um encontro nosso num dia de evento de mulheres, né? A gente falou sobre criatividade. Sim. Então, foi muito legal, porque nos grupos a gente colocou um problema para um grupo resolver. Então, você traz um problema do seu negócio e o grupo resolvia aquele problema. Eu falei: olha, gente, hoje vai ser o dia de solucionar problemas. E a gente fez isso na dinâmica ali, foi muito gostoso. Tiramos fotos, né? Enfim, toda aquela alegria de Dia das Mulheres. E aí, depois desse encontro, ela ficou me mandando mensagem, só que assim, ela marcava e desmarcava, porque ela estava viajando por conta do negócio dela. Ela falou: Roseli, vou voltar tal dia, você consegue? Eu falei: consigo, pode vir aqui, né? Eu ficava a maior parte dos dias lá, então estava bem tranquilo. E nunca que chegava esse encontro, gente. Eu falava: meu Deus, mas o que essa mulher quer falar comigo, né? Já estou até curiosa. E aí, ela... finalmente chegou esse dia, ela chegou super cedo, né? E nesse dia eu cheguei esbaforida no horário, naquela assim, loucura, né? Naquela loucura, gente. Mas cheguei e ela já estava me esperando. Uma mulher chiquérrima, elegantérrima, linda.
ali para falar comigo. E eu bateu até uma insegurança. Falei, gente, de verdade, o que eu vou falar para essa mulher empoderadíssima, né? Que eu já não falei naquele dia lá, enfim. Bom, ela falou assim, eu tô aqui, eu tô abrindo isso, gente, porque ela já gravou até um vídeo aqui com o Sebrae, porque ela foi um depoimento, foi muito legal. E ela falou assim, eu tô aqui por uma questão pessoal minha. E aí eu falei, puxa, então fez diferença o que a gente falou lá dentro, porque o programa Sebrae dela, gente, para vocês terem uma ideia, ele é muito acolhedor, né? A gente consegue ter esse relacionamento com as clientes de verdade e assim, criando essa rede de apoio, de relacionamento, e ela se sentiu num ambiente seguro para falar comigo, e eu fiquei muito feliz por isso, e tem outras clientes que fazem isso, né? A gente passa por isso aí nos 33 escritórios do Sebrae. E ela falou que ela estava passando por um momento difícil no negócio dela, 18 anos de empresa, tá? Microempresa. Só que não era o negócio, era o relacionamento dela com o sócio, que era o marido. E ela percebeu pela rede de apoio dela, que era a Nora, falando que ela estava passando por um relacionamento abusivo e ela não tinha percebido. Pelas falas, pelo jeito, porque antes ela falou até a forma de se vestir, ela se vestia de moletomzão, nada de errado, tá, gente? Não tem isso mas ela não se empoderava, não era a identidade dela. Exato. E aí ela falou que isso com certeza limitou o crescimento dela como pessoa e como negócio. Só que ela que tomava todas as decisões do negócio, o marido tinha mais a parte técnica, é um negócio de refrigeração, então ela conserta aquelas geladeiras que ficam de bebidas, né, nos estabelecimentos, que às vezes iam para o lixo, de verdade, não tinha nem como reciclar, gente. Hoje ela recupera essas geladeiras e ela tem grandes contratos aí. Então essa conversa que nós tivemos, acho que tomou uma proporção tão bacana dela enxergar o quanto ela fazia diferença ali no negócio e na vida dela. Hoje ela se separou, né, do marido, conseguiu, assim, a duras penas, tá, gente? Porque não foi fácil, teve muitas questões aí, porque aí já é dela, não vou entrar nesse mérito, mas ela entendeu que ela, se aproximando da gente e tendo essa rede de relacionamento, ela conseguiria ficar mais forte para poder enfrentar tudo que ela estava enfrentando e não estava percebendo. Então, ela veio agradecer aquele encontro, que ela falou que foi a partir dali que ela começou a se vestir melhor, porque ela começou a ver um monte de empresária bonita. Porque de fora para dentro faz muita diferença também, gente. De dentro para fora faz, mas quando você põe batom, se arruma, fala, puxa, é comigo, né? Agora, e foi exatamente, ela foi relatando o que aconteceu com ela. Hoje a gente toma um café mensal, ela tá me devendo esse café mensal, porque ela se atrapalhou um pouquinho na agenda, mas é uma querida, a gente faz questão de ter esse café. E hoje a gente conversa de ideias novas. Então, toda vez que sai alguma coisa diferente ali, e hoje eu troco com ela como empresária, também não só como Sebrae, mas é uma amizade que eu quero levar para a vida toda. Então, assim, fez muita diferença. Gente, então procurem realmente Sebrae, o programa Sebrae delas, que vai te dar insights maravilhosos. Eu acho que esse foi um case que eu levo assim para a vida e que ela está ajudando outras mulheres hoje também. Legal. A se libertar dessa parte que foi o emocional, que impactou no negócio. Sim. E para vocês terem uma ideia, a primeira feira do empreendedor que ela participou foi há algum tempo, e ela começou a entender aquele universo, ela começou a perceber que ela falava, poxa vida, onde eu estava? Que eu estava quase vendada, né, com os olhos vendados. Ela começou a descobrir um universo que estava, na verdade, dentro dela. E ela estava se restringindo por conta de um relacionamento que não era bacana. Então, faz muita diferença a gente se abrir para o mundo. Bom, quem estava em dúvida da importância da rede de apoio, agora não tem mais, né? Então, já está bem claro esse assunto. E aí, eu queria, então, aproveitar para falar também que, assim, a rede de apoio também pode ser feita em termos de automação, em termos de usar ferramentas. Até porque eu já ouvi várias vezes as mulheres falando assim, não se identificar como empresária
empresária, enquanto eu não tenho a minha máquina de não sei das quantas, eu não vou me sentir empresária. Eu preciso ter a máquina, eu preciso ter o computador, não sei das quantas. Enfim, eu queria que você desse um exemplo, até porque você, né, tem essa questão da escala. Como é que uma mulher pode utilizar, o homem também, mas eu digo, como é que pode ser utilizado ferramentas simples, né, coisas do dia a dia que pode automatizar o processo para a gente delegar algumas coisas de fazer tanto na unha, de tomar tanto o nosso tempo e a gente conseguir também não ter que fazer cursos e ler manuais gigantes. Sim. Porque também, às vezes é isso, né? Eu compro um material, eu compro um software, até eu entender esse software, acabo ficando frustrada, com uma dívida, né? E acabando fazendo. O que você dá de dica nesse caso? Então, para a gestão, nós estamos nesse momento realmente de escolher um sistema, tá, Elaine? Então, hoje eu ainda faço um pouco na unha, não é milagre, tá, gente? Mas eu acho que eu automatizei muita coisa que estava ali parada. A gente tem, nas plataformas, a gente tem os relatórios que nos ajudam a tomar as decisões. Isso é muito bom. Então, às vezes, a gente não usa, tá, gente? Então, não é que não existe as ferramentas, a gente não usa da plataforma. Pelo menos, assim, eu uso bastante. Então, métricas, eu consigo enxergar ali o que eu estou vendendo mais, quais são os 10 produtos que eu vendo mais, para eu poder me concentrar mais neles, se realmente meu fornecedor vai conseguir me entregar no prazo, eu consigo ver o quanto eu vendi, qual que foi o meu histórico do ano anterior, para eu ver o que eu melhorei, o que eu progredi ali. Então, assim, ali eu consigo ter um panorama do que eu estou fazendo. Porque muita gente, às vezes, usa a plataforma só para vender, né? E não usa o próprio relatório que tem ali. Então, isso é importante. Para tomar decisões um pouco mais baseadas no faturamento, enxergar o quanto eu estou pagando de publicidade, porque, gente, para crescer não tem milagre não, tá? A gente tem que pagar a publicidade, tem que mesmo que seja, tem que investir, porque mesmo que seja um pouco, e a gente entendeu isso e colocou um percentual e colocou isso no nosso preço de formação de preço, tá, gente? Sim. Então, todo mundo que me chama, às vezes, fala assim, poxa, vocês colocaram quanto de valor, assim, a gente faz uma média para poder ver o quanto está indo em cada produto, né? Então, vendemos X, aquela média vai ser o valor para a gente poder colocar no preço do produto, senão não se paga também. E aí, muita gente me pergunta, poxa, se eu colocar tudo isso no produto, não vou vender. Vende sim, tá, gente? Eu sou prova viva de que vende, então precisa colocar. E nas redes, eu acho que é importante utilizar as que são gratuitas mesmo, né? Tem redes incríveis, aí a gente tem Instagram, tem o TikTok. Minha filha outro dia estava vendo um patrocinado nosso no TikTok, e a gente não está no TikTok, tá? Então, o Ads da própria plataforma que nós vendemos, não sei nem se pode falar aqui, mas a gente está aparecendo lá. Então, mesmo não sendo uma rede que nós investimos tempo ali, porque aí é um investimento de tempo. Então, tem que ficar atento aonde que você vai estar, onde o seu público vai estar também. Então, acho que são 2 momentos aí, tanto na parte de aparecer, quanto na parte da gestão. Então, a gestão agora, a gente está escolhendo um sistema que não seja tão caro e que a gente possa ter um pouco mais de visão. Que a nossa visão começou a ampliar, né? De ter dados, né? Para poder ter. A gente já tem alguns dados, só que assim, às vezes o que a gente tem que mexer lá é 1 a 1. Então, a gente precisa fazer em massa. Então, agora, são mais de 150 anúncios. Não são muitos, perto de muita empresa grande, mas já é bastante para uma empresa menor. Então, assim, é toda essa gestão que a gente precisa fazer. Então, nesse momento que nós estamos aí, já estamos quase para fechar. Legal. E tem também, gente, uma dica aí para vocês, tem o Sebrae Conecta, tá? Então, vocês entram aí no link do Sebrae Conecta, que tem várias ferramentas. Tem, inclusive, uma ferramenta que chama Oli, né? Um dos prestadores de serviço dessa ferramenta, e que é justamente serviço para mulheres. Então, é bacana porque é mulheres prestando serviço para mulheres. Acho que ficou uma coisa mais de acolhedora, né? Então, usem também, usufruam desses serviços. E é o que a Roseli falou, assim, comecem, às vezes não com uma coisa tão grande, vai começando, né? Ô, Clarice, como é que começa, então? O que você acha para essa automação? O que tem que fazer para começar pequeno? Eu sempre falo, né, Elaine, que o primeiro passo é a gente acreditar naquilo que a gente quer fazer. Né? E acreditar que dá para começar pequeno, dá para começar com o que você tem hoje, com o que você sabe hoje. Boa. E um passinho de cada vez.
Eu falo que o passo a passo do empreendedorismo, ele vai começar em algum ponto. A gente nunca vai começar lá na frente. Na maioria das vezes, a nossa né? ansiedade faz não a gente vai. atropelar. Né? E você quer já dar um passo maior do que a perna. Não. Faça o que você pode com o que você tem hoje, com consciência, buscando apoio. E a gente tem a mania também, principalmente a mulher, eu vejo isso muito, que a gente quer fazer a coisa perfeita. Se não está perfeito, não dá para começar. Né? Não, se eu não tirar aquela foto perfeita, eu não vou postar. É verdade. Se eu não, sabe, um detalhe ali, não, essa não vai, né? Você vai, não, o sorriso não ficou bom, o olho não ficou bem aberto. Não, calma, vai né? fazendo, vai né? fazendo, porque tudo que é perfeito pode melhorar muito. Então não existe essa perfeição. É perfeito para quem? É perfeito por quê? Né? O que o melhor que você pode naquele momento é o seu melhor. É lógico, se você pegar uma foto, um vídeo lá de trás, você vai ver que não está com a mesma luz, com a mesma organização, com a mesma composição. Se você for fazer hoje, você começou lá atrás, você vai melhorando. Então é esse processo que eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais, né, de sair um pouco dessa coisa da perfeição. Tem uma coisa que a gente fala muito, né, antes feito do que perfeito. Porque quando a gente chegar na perfeição, é porque não tem mais nada para melhorar, gente. Isso não existe. Tudo pode melhorar um pouquinho. Então, a gente começar com coragem, começar buscando apoio, começar conversando com outros empreendedores. A Rô trouxe muito isso aqui, né, como é que o outro faz? Como é que ele está fazendo? Pesquisa de campo. Olhar para as empresas que eu admiro. No meu cenário, eu tenho diversas pessoas que fazem o que eu faço. Sim. Tem pessoas que eu admiro e falo, gente, eu quero chegar lá um dia. Olha que lindo, que perfeição, que maravilhoso. Mas o meu caminho ainda está aqui e usar isso como inspiração. Né? Se o outro consegue fazer, a gente também, no nosso passo a passo, a gente vai conseguir. Sim. Então, começar pequeno é respeitando isso. O que eu tenho hoje, o que eu posso hoje, olhando para onde eu quero chegar. Como eu posso dar esse passinho. E esse passinho engloba o seu processo criativo, o que você faz dentro do seu negócio, mas a gestão desse negócio também. Né? Porque quando a gente cresce, se a gente cresce desordenado, a gente se perde. E o Sebrae, ele traz esse acolhimento. Eu disse um pouquinho antes que em muitos momentos eu não, mesmo estando dentro do Sebrae, eu não usava a estrutura do Sebrae para o meu negócio. Parecia que assim, eu não podia, sabe? Casa de Ferreira, não podia, né, isso é meu trabalho, isso é meu... Não posso misturar as coisas. Mas eu sou uma pessoa só. Então, quando eu comecei a internalizar dentro do Sebrae delas, que a gente tem rede de apoio, que a gente tem ferramentas, você acabou de citar o nosso painel lá, o Conecta, a gente tem vários serviços lá que a gente pode usar e eu vou avaliar qual que serve para mim. Né? Lá é uma vitrine mesmo, tem várias opções, mas o que é que te serve? Né? O que é que é bom para você nesse momento? E não ter a vergonha de procurar essa ajuda, sabe? Porque o Sebrae, ele conecta, o Sebrae, ele apoia, o Sebrae, ele acolhe. O Sebrae tem como mostrar para você, mulher que está aí ouvindo a gente, assistindo isso, que você não está sozinha. Né? Então, isso é muito legal da gente alertar sempre. Busca apoio, busca. E a Roseli trouxe isso nessa cliente que ela trouxe, né? Ela foi lá, sabe? Depois de já estar em contato, ela falou, mas peraí, mas eu preciso de um tete-a-tete. Eu preciso ir lá. Busca alguém do Sebrae, bate um papinho que vai ser legal. E na prática, como é que faz para se organizar? Na organização é a chave. Né? Então, a gente se organizar mesmo com essas tarefas, com tudo aquilo que a gente tem que fazer, anotar, seja num caderno, seja numa planilha, mas fazer esses controles da melhor forma que você pode. Né? Eu usava muito caderninho, sabe? Cadernos e cadernos, anotando. E daí eu fui passando, planilhando o que era possível de planilhar. Eu tenho mais facilidade com isso, então ok. Se você não tem também, busca um aplicativo no celular, ferramentas que a gente tem de forma gratuita ajudam muito a gente organizar esse dia a dia. E olhar muito para essas tarefas mesmo e se programar, pensar o que eu preciso fazer daqui a um mês, o que eu preciso fazer
para ter o resultado que eu quero daqui 6 meses. Então, antecipar isso e começar a planejar todas as coisas que eu preciso fazer para chegar lá. Porque a hora que chega numa data comemorativa que você quer explorar com o teu negócio, a data já está ali. E às vezes a gente só lembra dela quando ela está uma semana de acontecer. É verdade. Né? Então, fazer esse planejamento antes, quais datas fazem sentido para o meu negócio, se a gente for pensar hoje que a gente usa muito a rede social para se comunicar com o cliente. Então, eu vou trabalhar uma data comemorativa. Quando ela acontece? Eu trago isso para a minha realidade 2, 3 meses antes para já preparar que tipo de postagem, que tipo de foto, que tipo de produto eu vou oferecer. Né? Então, antecipar isso, fazendo mesmo o exercício ali de sentar no finalzinho do dia e colocar ali no papel todo aquele planejamento, organizando nas caixinhas e definindo os horários, o tempo que você tem e que você vai dedicar para isso. Então, é organizar isso de forma que você consiga fazer. Porque às vezes a gente pensa em algo muito grande. Né? Ótimo isso. Eu vou comprar um software. No meu caso, não funciona. Né? No seu caso, funciona, dá certo, é isso que você precisa? É o momento, né? Será que você está tão no momento de usar algo que vai te tomar um tempo maior, como você disse até, de ficar entendendo como é que funciona? Então, às vezes, um caderno resolve, uma planilhinha simples resolve. Sim. É isso. Bacana. Eu gosto muito de uma ferramenta que chama Matriz de Prioridades, né? Então, ela me ajuda muito no meu trabalho no Sebrae e também na empresa. Então, eu vejo o que eu preciso fazer com urgência, o que eu posso esperar um pouco, o que não vai impactar, e o que eu posso deixar mais a longo prazo. Então, acho que isso ajuda muito. Então, o pessoal sempre pergunta que ferramentas, mas assim, não adianta ter a ferramenta e você não alimentar a ferramenta, tá, gente? Então, não faz milagre, não. Uma ferramenta que eu gosto muito, que é simples, que é a agenda do Google. Ela me sinaliza o tempo inteiro. Então, o que eu tenho que fazer, o que eu não posso esquecer. Sim. Então, eu deixo bem organizado por cor até. Então, eu tenho essa facilidade. E como eu sou financeira, né? Eu gosto muito das coisas bem organizadas no financeiro também. Então, eu olho 6 meses antes, gente. Então, a minha trajetória de finanças pessoais que impacta no negócio também, tá, gente? Então, o pessoal acha que você não vai replicar a mesma coisa no negócio, vai replicar sim. Então, olha 6 meses antes as suas finanças pessoais e no negócio também. Isso facilita muito. Um olhar, assim, para você ter mais tranquilidade. A gente consegue enxergar se nós vamos poder participar de uma promoção numa época de datas comemorativas. Então, se vai compensar pra gente, porque às vezes eles colocam descontos exorbitantes, gente. Então, às vezes não compensa. Então, façam contas para poder ver se você consegue participar. Carona. Sim, exatamente. É muito legal a repercussão, mas às vezes não paga o teu negócio e não te dá o lucro que você precisa. Bacana, essa matriz, então, é bem importante, porque aí a gente vai vendo o que é importante e urgente, né? O que não é tão importante, mas aí a gente vai organizando aí o que precisa ser feito, que a gente tem que fazer 1000 coisas, então eu vou ver qual é a prioridade mesmo. Gente, maravilhoso esse bate-papo, acho que tá agregando bastante. E aí, o MEI, eu percebo que isso muito para o Zeli, que ele tem muito medo de crescer, até porque paga mais imposto. Sim. Aí você contratar funcionário, nossa, que absurdo, contador. Como é que faz esse contador, não sei o quê. Como é que essa questão da transição do MEI e que eu tenho tudo para crescer e, poxa, não vale a pena, deixa eu ficar aqui no meu cantinho que está mais confortável. Como é que é isso? Como que é essa questão de expandir a empresa? Não vale a pena ficar confortável, não, gente. Confortável é aquele dia frio que você está debaixo do cobertor assistindo série do Netflix, é gostoso, mas uma hora acaba. Então, o legal, gente, é ter esse frio na barriga mesmo, porque vai dar medo. É aquela trend, né, que fala, primeiro você começa, depois você melhora. E realmente, a gente tem melhorado cada dia mais, se profissionalizado mais. Então, para isso, gente, é com medo mesmo, não tem jeito. Só que esse tipo de planejamento vai deixando você mais seguro. Hoje, por exemplo, quando a gente vai falar com o fornecedor, a gente se posiciona. Lá atrás, a gente pedia pelo amor de Deus. Então, assim, são momentos que você vai vivendo do processo, vai entendendo como é que funciona para você. Então, tendo essa segurança, você consegue ir com medo mesmo, sabe? Dá um medo, mas você vai. E um passo de cada vez. Quando a gente teve que contratar contador, a gente foi pesquisar com os amigos, né? Poxa, quem é empresário, quem não é? De novo, gente,
gente. Minha rede é muito bacana, então acho que essa construção a gente teve. Então, foi um contador que é excelente, ele ajuda a gente também, ele não só manda os boletos para pagar, né, porque aí é muito fácil. Então, tem um contador realmente que vai te apoiar nisso. O Sebrae não tem essa parte contábil, tá, gente? Então, tem muita gente que confunde. Então, tem que ter um contador mesmo. Paga mais imposto, gente, mas fatura mais. Então, aí você tem que escolher o seu difícil aí. Você quer ficar no MEI pagando o mesmo imposto fixo e realmente não tendo mais faturamento, ou você quer crescer. Então, é escolher o seu difícil ali. Eu acho que a gente está escolhendo a passos devagar, gente. Não está sendo... Por mais que tenha crescido rápido, mas a gente está coerente nesse crescimento. Então, assim, a gente sabe onde a gente pode chegar. É um passo que não é uma pernada. A gente entrou em milhões de dívidas, nada disso. A gente foi passo a passo, né? Step by step. Natural. É um step, mas é um pouquinho um degrau maiorzinho só, né? Isso. É quase como se você pulasse 2 degraus. Aqui dá. Aí não dá, você volta 1, entendeu? Mas volta com... Para vocês terem uma ideia, teve um episódio em que meu marido apagou os anúncios que a gente mais vendia. Imagina, da noite para o dia, ele fez isso porque é uma plataforma que tem duplicidade. Então, ela tem eu não vou saber explicar aqui, porque é ele que faz mais essa parte, mas ele apagou. Imagina o nosso desespero de ver os anúncios que mais vendiam. Então, a gente teve que começar de novo. E, às vezes, isso vai acontecer no seu negócio. Você vai cair e você vai levantar. E você vai levantar mais forte ainda. E foi isso que aconteceu com a gente. A gente entendeu os erros e aí aprendeu realmente com esses erros. E hoje a gente não faz mais isso. Legal. E essa questão do MEI tem muito a ver, né, com o MEI você está falando da microempresa. Como é que faz a diferença da pessoa física e a jurídica? Eu queria ver as duas. Porque a gente fala, para finanças principalmente, a primeira coisa, separe a pessoa física da jurídica, é a regra. Como é que é isso? É difícil, mas é possível, Elaine. É possível com planejamento. Eu, no começo, era tudo misturado. Eu não sabia nem o que eu estava ganhando, se eu estava ganhando, de onde vinha o dinheiro. Misturava tudo. Depois eu falei, não, peraí, a gente precisa organizar. Então, uma das primeiras coisas, mesmo que não seja efetivamente lá abrir uma conta no banco, mas pelo menos no seu controle. Ali, se você está muito no início, vai no seu controle ali, que precisa estar diferenciado. O que é do teu negócio e o que é seu. O ideal é você ter uma conta separada para fazer essa movimentação, né? E aí você vai entender o seu momento. É agora que eu vou abrir essa conta ou é daqui a um mês? Mas é importante que você tenha isso. Você tem horários definidos para trabalhar no teu negócio e para ter a sua vida pessoal. Hoje eu tenho os meus horários que eu preciso cumprir como no meu trabalho no Sebrae. Então, isso já me ajuda. Peraí, agora eu estou no Sebrae, né? E aí, eu tenho um espaço onde eu trabalho em casa. Eu tenho o meu cantinho de trabalho. Porque a hora que eu entro ali... Quem está em casa, sejam meus filhos, meu marido, ele já, está trabalhando. Está com o chapeuzinho da empresária. Da empresária. Porque senão começa a misturar as coisas, né? As pessoas que estão do lado de fora, às vezes não entendem aquele processo que você está fazendo. Aí eu fico lá mexendo com as minhas coisas, mexendo com as minhas agulhas, as minhas linhas, está brincando. Não, eu estou num processo criativo, né? Então faz parte. Então eu tenho o meu cantinho de trabalho. Eu tenho o dinheiro separado. Eu tenho um momento que eu sou a empresária, que eu estou conversando com a minha cliente, e eu tenho um momento que eu sou a analista, a consultora, que eu estou dando orientação para uma empresária, né? Então, a gente colocar isso parece muito difícil, e não é fácil não, mas com planejamento é possível. Eu vou falar um pouquinho por nós, né, do nosso negócio, mas eu vejo assim, as empresárias que eu conheço que têm mais sucesso, gente, são as primeiras que me respondem no WhatsApp. E eu tinha uma dificuldade muito grande de responder o WhatsApp. Ficava lá 80 mensagens, eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que responder, não vai ter jeito, né, tá explodindo. E eu comecei a me organizar com a ferramenta WhatsApp, né, olhava lá as não lidas e respondia. Hoje eu tô quase zerada, tá, gente? Obrigada, né, pelas minhas clientes que conseguiram entender esse momento. Mas eu acho que também a gente não tem... Eu, pelo menos, a Clarice falou muito de horário, gente, mas assim, é o horário que é melhor para você. Para mim, a clareza das ideias vem mais de manhã. Então, eu tenho que fazer algumas coisas de manhã, pensar na estratégia de manhã. Agora, a questão de finanças vem muito forte à noite, porque eu já fiz toda a minha atividade com o Sebrae. Às vezes eu trabalho à noite também no Sebrae, né, Clarice? A gente trabalha à noite, às vezes, mas troca o período e se adapta. Então, eu tenho essa facilidade
atividade manhã e noite. Então, eu acho que a empresária tem que ver o que é mais fácil para ela também, né? Qual horário que ela está mais criativa, né? Qual horário que ela está mais centrada, porque realmente você vai ter que vestir as camisas aí da própria empresa, das áreas, né? Não é só da empresa e do negócio. E realmente, gente, não é fácil, tá? Eu não sei, às vezes eu me pergunto como é que a gente consegue. É verdade, mas a gente consegue. Por quê? Porque tem muitas atividades, então a gente vai organizando essas atividades na vida. Acho que sem isso a gente nem deveria. E eu acho que aí entra um ponto também, Roseli, dessa questão do socioemocional que a gente falou também, né? É eu entender como é que eu funciono. Para mim é melhor lidar com isso de manhã, no meio do dia, à tarde. Porque não importa o horário que você escolher, importa aquele momento que é mais fácil para você lidar com aquela situação. E hoje eu me vejo numa situação que eu preciso melhorar a minha atuação nas redes sociais. Né? É uma ferramenta magnífica para você divulgar o teu negócio, para você se comunicar com o cliente. E eu ainda uso pouco, porque eu ainda não coloquei, sabe, foco naquilo. E aí, Roseli, aproveitando a tua experiência ali trabalhando dentro das redes, né? Como é que é isso para a gente? A gente precisa realmente dedicar muito tempo para isso? É necessário investir, né, esse tempo para criar esse processo dentro das programar. redes? Por exemplo, eu sou um videomaker lá em casa, né? Se vocês verem os nossos vídeos, gente, eu tô lá em cima da cadeira, tá? Ninguém vai ver isso, claro, nos bastidores, para poder pegar o melhor ângulo, né? Tem vídeos que meu marido não consegue fazer sozinho. E a gente já pensou agora, nesse momento, de ter que contratar realmente um especialista, porque vai começando, o sarrafo vai começando a subir, né? Então, a gente começa a entender que precisa de uma qualidade melhor. Mas dá para programar as postagens. Então, isso que é legal, você sentar e planejar a sua semana, como até você falou com o negócio, mas com as postagens dá para fazer isso Deixa também. programado, Deixa né? programado, Então, não fica... você não vai ficar o tempo inteiro. Claro que você vai monitorar ali as métricas, mas vai acompanhando. Mas dá para fazer essa programação. Acho que é bem interessante, a gente faz lá. E aí entra o planejamento, né? Se você olha o que você quer fazer daqui 1 mês, 2 meses, e programa isso e faz com antecedência, show, porque casa com tudo que a gente tem falado aqui, né? De organizar o que você precisa fazer. Show. Como é que a gente faz, Roseli, para fazer parceria? Assim, começar? Para quem vai começar um negócio, para quem vai abrir uma empresa ainda, eu tenho que começar a fazer parceria. Como é que eu faço? Primeiro passo é você enxergar o seu negócio como grande. Porque aí você vai conversar com um fornecedor como se você fosse um grande mesmo. Né? É uma empresa. É uma empresa. Não é porque não abriu ainda. Exato. Eu vejo muita gente falando, eu CNPJ. sou, mesmo com o CNPJ também falando, eu sou autônomo. Gente, você tem uma empresa. Então, chegar realmente, olha, eu tenho uma empresa, ela funciona assim, assado, eu preciso do seu negócio me apoie, né? E ele vai me apoiar em que momento? Né? Então, ir no seu segmento, em feiras do seu segmento, conversar com pares do seu segmento, isso funciona bastante, porque um vai indicando o outro. Quando meu marido para num fornecedor lá para buscar peça, eles começam a trocar experiências, isso é importante também, porque aí eles entendem, puxa, tem um fornecedor que eu ainda não acessei, de repente esse é legal para o meu negócio. Então, onde está o seu segmento? E falar do seu negócio o tempo que você puder. Porque aí é vestir a camisa mesmo, entender que você vai precisar de alguém e alguém vai precisar também do teu negócio, né? Então, eu sempre falo isso para as minhas clientes lá, para elas vestirem literalmente a camisa aí. Bacana. Então, o Sebrae delas está aí para isso, gente. A gente faz o convite novamente para vocês. Tem muito a ver o que foi falado aqui com a questão dos pilares do Sebrae delas, né? Porque quando a gente chega no Sebrae delas, a gente não fica só falando de gestão. A gente também fala da mulher como o ser humano, né? O CPF, aquela mulher que tem que pensar no autocuidado também. E tem a ver com nós, que a gente está falando aqui das conexões e das redes, né? E Clarice, eu queria que você falasse um pouquinho, então, desse pilar do Sebrae delas. Esses 3 pilares, né, Elaine, eles são extremamente importantes nesse processo. Então, primeiro é o eu.
O eu é o autoconhecimento, o meu estado emocional, os meus medos, as minhas dificuldades pessoais. Não é a pessoa que está ali por trás daquele negócio, né? O meu é efetivamente o teu negócio, né? Aquilo que você faz, é o teu sonho de construção ali da tua empresa. E o nós, a nossa rede. A gente falou muito de rede. É extremamente importante. Mas nenhum desses 3 pilares a gente pode deixar de lado, né? O nosso eu, o meu estado emocional, como eu me vejo, como eu estou lidando com o meu emocional, a organização do negócio e a rede. É isso que o Sebrae Delas traz para a gente, unindo esses 3 pilares em momentos diferentes, com oferecimento diferente de produto, de serviço, para que você tenha apoio nos 3 pilares. Vem com a gente. Bacana. Então, esse papo só está reforçando aí, né, essa questão da importância do empreendedorismo feminino e desse olhar um pouco diferenciado quando se trata de uma mulher empreendendo, né? Bacana. Então, gente, aí fica a reflexão, né, do que você pode fazer, do que você pode terceirizar, que não precisa ser você, porque às vezes a gente tem essa ideia de que eu vou fazer o melhor, né, o bolo sou eu que tenho que fazer, mas a receita é sua, né, o segredo é seu. E tem uma coisa que meu marido fala que é muito bacana, que eu amo quando ele fala assim, vamos parar? Né? Acabou, chega, vamos viver. E ele fala muito isso. Às vezes a gente está imerso ali, mas ele fala, vamos, chega, já deu. A gente já ficou muito tempo na frente desse computador. E precisa ter esse momento de parar, sim, porque ele vai ser benéfico para o seu negócio também, para a sua vida, né, gente? A gente não vive só para o negócio ou só para o trabalho. Então, acho que a gente precisa viver, sim. Bacana. A gente, então, faz essa questão, né, de tá encerrando aqui. Queria que vocês dessem aí a última informação, que o Sebrae Delas é um Sebrae, ele atua com a questão do movimento de empreendedorismo feminino, né? Então, é um movimento mesmo de empoderamento, de fortalecimento a mulheres líderes, apaixonada pelo sucesso, que quer elevar aí toda a sua jornada empreendedora com uma leveza, com uma produtividade e com aí o entender especificidade dos negócios, né? É isso, o Sebrae Delas é uma rede de apoio transformadora, né? Porque ela vai olhar muito para você, mulher, as suas dores, aqueles medos que às vezes a gente tem medo de falar para o outro, a gente tem aqui uma escuta ativa para te ouvir sem julgamento, né? A gente tem toda a parte da gestão do negócio para te oferecer, para te mostrar, e a gente tem esse acolhimento e essa conexão para você se ligar a outras pessoas, entender que não está sozinha, né? Eu costumo dizer muito que a gente se engana quando a gente fica ali achando que o nosso mundinho é único, o nosso mundinho é igual em todos os lugares. O mundo do empreendedorismo ele tem muitas similaridades, mas tem muitas particularidades, e a gente gosta de tratar bem isso aqui. Então, eu queria deixar uma frase para vocês pensarem bem e se conectarem de verdade, né? Com um fio de coragem e uma pontinha e uma agulha de determinação, a gente consegue chegar longe. Bacana, que lindo. Que perfeito. Perfeito com o seu negócio, né, Clara? Tá vendo como ela tem identidade, né, no negócio? Total. Aproveitar para reforçar que a mulher que está nos ouvindo aí, não só a mulher, né, o empresário também, mas eu acho que, como é específico para as mulheres, a gente tem esse ponto de apoio nos Sebrais, né, nos escritórios regionais aí no seu município, os postos Sebrae aqui, tem a nossa agenda com a programação que vai estar aí no chat. Então, mulherada, não tem o que esperar, né? É só vir realmente e participar desse universo de coisas bacanas. Não é da boca para fora, gente. Eu tô há quase 13 anos no Sebrae e eu sei o que a gente vivencia ali é muito mágico. É transformador, né? É o que a Clara falou e que vocês falaram, é transformador. Então, a gente, é quase que a mulher tá num casulo e ela sai para esse casulo, e a gente viu muitas transformações e eu sou muito grata a isso. Eu acho que são momentos ímpares aí que a gente vive no Sebrae. Muito obrigada, então. Obrigada a vocês todos que estão aí conosco até esse momento. Procure o Sebrae, então, e até a próxima, gente. Tchau, tchau.